Olá pessoal, vamos continuar então a nossa aula sobre molusca, tá? Então, nessa parte da aula, né, a segunda parte aqui, a gente vai falar um pouco sobre a diversidade do grupo, né? Então, eu vou entrar um pouquinho em cada uma das classes de molusca, né? Então, vou começar aqui por Caudofoveata, depois vamos falar de Solenogastris, Poliplacófora, monoplacófora, gastrópoda, cefalópoda, bivalvia e escafópoda. Então são 8 classes aí de molusca, tá? E algumas, né, são bem pouco diversas em número de espécies. A gente já viu isso no começo da parte 1 da aula, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia de cada um desses grupos, mas as que têm uma menor diversidade a gente vai falar rapidamente. Vamos focar aí principalmente nos grupos mais diversos, principalmente gastrópoda, cefalópoda e bivalvia, que são os grupos também mais bem conhecidos aí de todo mundo. Ok? Os que a gente conhece em menor quantidade, né, principalmente esses clados caudofoveatos, sonogastes, são bichos ali marinhos, muitos de profundidade, que são difíceis mesmo de serem capturados, né? E a gente acaba conhecendo menos eles, as pessoas em geral não conhecem. Caudofoveata, tá? Então essa linhagem aqui, né, uma das primeiras linhagens a divergirem dentro do filo Molusca, né? Então essa linhagem Caudofoveata, apesar dela estar numa politomia aqui, né, essa filogenia ela está numa politomia Caudofoveata, Solenogastris, e esse grupo que inclui Conchífera e Poliplacófora, tá? Então as relações entre os principais grupos, né, as principais classes de molusco ainda não estão muito bem estabelecidas, né, então tem muita discussão ainda sobre o posicionamento filogenético de algumas classes. Caudofoveata, a característica principal ali do grupo é a presença de espículas calcárias formando escamas, tá? Então, quem são os caudofoveatas? São esses bichos aqui. Você vai ver sobre o corpo deles essas espículas calcárias. Parece que eles têm um conjunto de pelos aqui, né? Óbvio que não são pelos, né? Mas são essas espículas calcárias, tá? Sobre o corpo deles. Esse grupo inclui aproximadamente 120 espécies, apresenta de 2 a 140 milímetros de comprimento, ou seja, são organismos relativamente pequenos, né? E são todos marinhos vermiformes, ou seja, são organismos que apresentam esse formato de verme ainda, ok? Então esses daqui são os caudofoveatas, olha o formato deles, tá? Tem duas fotos de caudofoveata. Anatomia deles, né? Então, anatomia externa, você consegue observar uma boca circular. Então, voltando aqui, ó, a boca circular desses bichos. Aqui não está muito claro a posição da boca devido à foto, né? Então, mas você tem aqui, ó, a boca, né? A boca circular. A parte posterior do corpo, normalmente você vê uma quantidade um pouco maior dessas espículas, né? Então, aqui, ó, quantidade um pouco maior dessas espículas, né, que está mostrando o porte final do corpo, né, provavelmente deve ser aqui, né, pela quantidade de espículas que a gente consegue enxergar nessa parte posterior do corpo, ok? Então, basicamente, esses animais são cavadores que se posicionam verticalmente no interior do sedimento, tá? E eles comem micro-organismos e detritos. Então, eles ficam enterrados. Então, o sedimento está aqui, né? Então, aqui é a parte do solo marinho, esse traço aqui representa o solo marinho, aqui é a camada de água, aqui é o sedimento, né? Então nessa parte posterior aqui é o sedimento. Eles ficam enterrados com a boca para fora, se alimentando basicamente de detritos e alguns micro-organismos que ficam suspensos ali na água, próximo ao fundo, né? Então eles possuem esse escudo oral, né, que serve para seleção, né, e captura do alimento. Como são moluscos, eles ainda apresentam a rádula, né, então característica aí de molusca, presença da rádula,
eles têm brânquias e normalmente, olha que interessante, são organismos dioicos. Então você vai ter sempre um organismo macho e um organismo fêmea. Tá? A reprodução, provavelmente eles soltam ali os gametas na água e acontece a fecundação, né, externa. Então, assim, o plano corporal desses bichos retém muitas das características ancestrais de como seriam os moluscos. Então, os moluscos ancestrais é bem provável que sejam organismos vermiformes. A gente falou bastante disso, né? Quando estava falando na origem e evolução de metazoários, então você tinha lá o urbilatério, que era o quê? Um organismo vermiforme. Então a base, né, dos organismos de simetria bilateral dentro de metazoários é um organismo vermiforme. Então na origem de qualquer um dos filos, você vai ter um organismo vermiforme que se modificou ao longo do tempo e adquiriu formas, né, mais derivadas, mais modificadas. Assim como a gente tem cordados, né? Depois surgem vertebrados, depois surgem mamíferos, sinapsida, mamíferos, mamália. Depois surgem primatas, depois surgem seres humanos. Mas na base do filo cordado, né, de cordata, você tem, por exemplo, uma picaia, que é um organismo vermiforme nadador. Era um verme. É engraçado, nós somos um verme que caminhamos sobre duas pernas no ambiente terrestre, tá? Então, basicamente é isso. Na base dos metazoários, principalmente na maioria dos filos, né, urbilatérios, protostômios e deuterostômios, éramos todos vermes. Né? Todos os filos eram vermes nos seus ancestrais, tá? 700 milhões de anos atrás ou até mais. Então, claro, os moluscos também, né? Muitos ainda retêm essa forma vermiforme, mas na sua origem todos eles eram vermes, tá? Bom, estruturas internas. A gente não vai olhar em detalhes, né, as estruturas internas desses bichos, mas eu quero só destacar a rádula, porque a gente já olhou, né, o plano geral dos moluscas, sistema circulatório, sistema reprodutor, sistema tudo lá principalmente gastrópoda, que a gente usa como para exemplificar. Aqui, né, os Caudofoveata apresenta a rádula, então característica de molusco, uma das características principais que define molusco. Então, no interior do corpo estão todos os sistemas, né, desde intestino, estômago, aorta dorsal, né? Então você tem aí quase todos os sistemas, incluindo os quitenídeos, né, ou seja, as brânquias, né, que estão aqui na região posterior do corpo. Ok, pessoal? Então, rádula, né? Estrutura característica ali de um molusco. Quitenídeos, brânquias, estrutura respiratória de um organismo marinho. Ok? Caudofoveata. Depois a gente tem solenogastres, né? Um segundo grupo aqui que a gente vai olhar. Basicamente eles têm, na grande maioria, perda das brânquias. Quando eu falo maioria, quer dizer que não são todos. Ele tem sulco pedioso. Ele tem espículas copulatórias na extremidade posterior. Tá? Então a gente tem aqui, né, um solenogastris. Um solenogastris que não apresenta rádula, então é um molusco que perdeu essa estrutura, né? Então eles não têm rádula, não têm brânquias na sua maioria, inclui ali 250 espécies aproximadamente, também são organismos vermiformes, pequenos, ó, 0,5 milímetros de comprimento, que representa essa barra aqui. Esse bicho aqui deve ter 1 milímetro, 1,5 milímetro, de 2 a 2,5 milímetros aproximadamente. Tá? Ou seja, são organismos muito pequenos que vivem ali basicamente no solo marinho. Tá? Então aqui, ó, aqui são os solenogastris. Então você tem aqui a depressão pedal. O que é pedal? É o pé deles, né? Então sulco pedal, depressão pedal. Né? Você tem aqui, ó, a parte anterior da cabeça, onde você tem uma depressão um pouco maior, e a parte posterior você tem o ânus, né? Então aqui nessa vista a gente consegue ver a entrada da boca, tá? Então alguns aqui apresentam brânquias, algumas espécies, mas a grande maioria tem perda das brânquias. Por quê? Um organismo tão pequeno, né? Tão pequeno assim,
as trocas gasosas conseguem acontecer por difusão direta através do corpo. Então a grande maioria, pessoal, já perdeu até as brânquias, por serem diminutos mesmo. Ok? Alguns, né, uma grande maioria, na verdade, desses bichos, ao longo do corpo deles, eles apresentam essas cutículas quitinosas, tá? Que estão imbuídas em escleritos calcários. Então, isso que a gente vê aqui, né, no corpo deles, né, são escleritos calcários. São como se fossem espinhos mineralizados. São espinhos mineralizados, tá? E você tem uma cutícula. A cutícula é o quê? Uma camada protetora do corpo de quitina. Né? Quitina que é uma proteína. Ok? Então, basicamente, você tem essa cutícula quitinosa sobre o corpo e escleritos calcários aqui, né? Que seriam esses espinhos aqui mineralizados. Ok? Anatomia interna, né? Então, nesse bicho aqui a gente não consegue encontrar, na grande maioria, né, a rádula, mas alguns têm a rádula ainda, alguns ainda retêm essa estrutura, mas a grande maioria perde essa estrutura. Na reprodução eles são monóicos, né? Então o que significa isso? Que eles são organismos na qual você tem, são hermafroditas, então você tem a estrutura reprodutora masculina e feminina no mesmo indivíduo, ok? Então eles têm gônadas aqui, mesma coisa que a gente já viu nos outros bichos, ok? Na aula 1, onde a gente viu a anatomia geral dos moluscos. Vamos entrar agora nos filos um pouco mais diversos. Então, poliplacófora. Não, dos filos não, na classe, né, mais diversa. Vamos começar aí com poliplacófora. Então, os poliplacófora têm uma concha peculiar. Né? Isso daí é o que dá nome à classe. Né? Poli, várias, placófora, placas. Né? Opa, placófora aqui. Poliplacófora, várias placas. O que dá nome ao grupo são essas placas aqui na região dorsal. Né? Então você tem essas de 7 a 8 placas na região dorsal. A cavidade do manto ela se estende aos lados do pé. Então isso daqui ó, é a cavidade do manto, a gente vai ver em detalhes ali, que é só o desenhinho para ilustrar a filogenia. E ele tem múltiplas brânquias. Tá? Então aqui ó, a gente consegue observar nesse esqueminha aqui, ó, aqui são as placas, tá? E aqui é o manto. Né? Então aqui é que se estende a cavidade do manto. E aqui são as placas dos poliplacófora. Existem aproximadamente 1000 espécies, então a diversidade, pessoal, é considerável dessa classe aqui. Mais de 1000 espécies. São animais achatados dorsoventralmente, né? Eles vivem ali no solo marinho, tá? Então ficam ali no substrato e se alimentam do que encontram pela frente, pequenos micro-organismos, pequenos detritos orgânicos que ficam ali no fundo do mar. Um detalhe, essas placas também chamadas de valvas, elas são articuladas, né? Ou seja, elas conseguem se movimentar uma em relação à outra. Tá? Elas têm uma certa articulação entre elas e conseguem se movimentar. Tá? Se a gente olhar então em detalhes, aqui fizer um corte do bicho, nós não conseguimos ver muitos órgãos dos sentidos, então a gente não tem, é muito difícil de definir onde é a cabeça, onde é a cauda, né? Seja dentro da região anterior do corpo ou da região posterior, né? A não ser que a gente vire ele de ponta cabeça, olhe na região ventral. E aí você vê uma parte mais expandida aqui, né? Na região ventral é onde a gente encontra a entrada da boca, ok? E na região posterior aqui uma pequena abertura que seria o ânus. Né? E aí você consegue encontrar vários sulcos branquiais, então por isso que uma das características que define esse grupo aí é a presença de várias, né, brânquias. Né? Então você tem aqui nesses sulcos branquiais, entre os sulcos você encontra a brânquia, então se você fizer um corte transversal, que é um corte nesse sentido, você encontra as brânquias aqui dentro, tá? Nesses sulcos.
Bom, é basicamente isso. Todas as estruturas internas vale também para o que a gente discutiu lá para a maioria dos moluscos, ok? Então você encontra também a rádula aqui, característica de molusca, né? O pericárdio, todas as estruturas internas. Vamos ver aqui então um poliplacófora. Olha como esse organismo se movimenta ali, né, no substrato marinho. Então olha como eles são lentos, né? Como moluscas são lentos. Aqui difícil de ver onde a boca, ou qual é a parte anterior, a parte posterior, provavelmente aqui é a parte anterior. Quando você vira aqui tem um se virando de ponta cabeça, né? E a gente consegue olhar melhor a boca aqui, né? E aqui a região do ânus, tá? Esse bicho é bem interessante, né? Linhagem dos poliplacófora, agora vamos falar dos monoplacófora. Tá? A característica principal do grupo já está no próprio nome, né? Monoplacófora, então mono, uma placa. Tá? Então você tem uma válvula única, aqui você tem várias válvulas, aqui você tem uma única válvula formando já uma concha. Tá? Então já faz, os monoplacóforas já faz parte do grupo conchífera, tá? Que forma essa válvula protetora do corpo. Então, a característica concha univalve em forma de capuz, tá? Com repetição serial de partes moles. Então, basicamente, você tem aqui algo como uma metameria. Isso daqui é um pouco discutível, né? Na verdade, não sabe se é uma metameria verdadeira. Esse bicho aqui já foi confundido. Será que era molusca? Será que era próximo de anelídeo? Será que é próximo de outros clados? Mas aí foi classificado dentro de molusca e aparentemente é dentro de molusca mesmo. Né? Então você pode ter aí um tipo de metameria não verdadeira, né? Não como a gente encontra em Annelida, Artrópoda e Chordata. Tá? Então são os 3 filos metaméricos que apresentam metameria. Então o que você encontra? Você, se olhar ele por cima, né, na vista dorsal, você vai ver a concha, essa única válvula. Em vista ventral é onde a gente consegue ver, né, a região anterior do corpo verdadeiramente. Tá? Que perce aqui com a boca, alguns palpos aqui próximo à boca. A região do pé, tá? Que é uma região muscular, que serve para aderência e movimento. O manto se prolongando aqui, ó, nas laterais. E aqui o que parece pé, na verdade, são as brânquias, né? Então, isso aqui você tem uma certa repetição serial, né? Que seria a repetição das brânquias. E na região posterior, o ânus. Ok? Então, basicamente, essa é a estrutura desse bicho. Existe aproximadamente 25 espécies, então é uma classe bem pouco diversa, né? A diversidade é pequena. São organismos também marinhos, pequenos, não tão pequenos, não chega a ser milímetros de comprimento, tem ali alguns centímetros, né? Basicamente. Então, ele tem concha baixa, já bem afilada, né? Pé em forma de sola rastejadora, como a gente está observando aqui. E ele apresenta um pseudometamerismo, como eu já falei, que pseudo significa falso, né? Então, é quase um metamerismo, não é um metamerismo verdadeiro, né? Então, pseudometamerismo, principalmente de brânquias e metanefrídeos. Então, o metamerismo, o que é? Repetição de segmentos corpóreos. Então, ele tem um metamerismo que é não verdadeiro, que seria repetições do sistema respiratório e excretor, principalmente, né? Gônadas também, tá? E algumas outras partes do corpo, sistema nervoso, com gânglios e assim por diante. Por isso que inicialmente acreditava-se que ele poderia ser sim uma classe metamérica, talvez não fosse dentro de molusco, talvez a composição filogenética dele fosse em outro grupo, mas recentemente, né, a gente nas filogenias mais recentes colocam ele sim como um molusco. E por isso que a gente chama de pseudometamerismo, é uma repetição corpórea falsa, né? Não é verdadeira. Depois vamos falar agora do grupo, né? Da classe mais diversa dentro de molusca. Quem são? Os gastrópodes. Também estão entre os bichos mais bem conhecidos aí das pessoas, né? Quais são as características dos gastrópodes?
torção, maior concentração da massa visceral. Tá? Então, quem são? São os famosos caracóis, né? Cracas, lesmas. Tá? Então, alguns perderam aí a concha protetora, outros vivem fixos, né, dentro dessa concha. Tá? Então, a diversidade é imensa, né, imensa mesmo, né, dos 90 mil moluscas, 70 mil está dentro de gastrópoda, então é de longe o grupo mais diverso em termos de número de espécies. Ele tem uma diversidade imensa, então, tá? Eles variam bastante também em formas corpóreas, desde caracóis terrestres, lesmas terrestres, muitos com respiração aérea, mas muitos são marinhos, né, como as cracas e assim por diante. São, na maioria, animais sedentários, né, ou lentos. Tá? Então, uma lesma, um caracol bem lento ou sedentário como uma craca. A concha dele é a principal defesa, mas nem todos apresentam ali a concha. Ok? Então, a concha, a diversidade, pessoal, de espécies e de conchas é realmente incrível, né? Esse daqui é o bucicon, que essas conchas espiraladas, muitos são bonitas, né? Então, a gente encontra uma diversidade enorme de conchas. Em uma das aulas, eu vou tentar gravar uma aula prática para vocês verem essa diversidade. A gente tem uma coleção de conchas, né? De todos os tipos e formatos ali dentro dos gastrópodas, né? Eu vou mostrar para vocês. E uma característica interessante, essas conchas são univalva, ou seja, são uma concha só, uma válvula, tá? Então isso é uma característica que define ali gastrópoda também. Assim como os monoplacóforos, você tem uma válvula, gastrópoda você tem uma válvula e bivalves, né? Vieiras, entre outros bichos, você tem duas válvulas, né? Que se articulam e se movimentam. Então a gente vai ver eles depois, tá? Anatomia interna generalizada. Então a gente vai olhar ali, né, rapidinho. Então você tem é muito interessante essa anatomia interna, porque acho que eu já falei isso para vocês, né, na primeira parte da aula, mas as vísceras se enrolaram em volta dessa válvula, né, que também é espiralada. Então você tem nesse bicho enrolamento, tá? E uma coisa aqui chamada torção. O que é a torção? Você tem a boca na região anterior, aqui, e o ânus também na região anterior, tá? Sobre aqui a cabeça. Então, o ânus, na verdade, as vísceras, elas, metade do corpo para trás, a víscera se inverteu e está na região anterior do corpo também. Então, ele defeca, ele come pela frente e defeca para frente também, numa região lateral, aqui, ó. Tá? Então, você come por aqui, né, e defeca na parte superior, só que lateral. Que é o que a gente está vendo aqui, ó, boca, região anterior, e defeca também na região anterior, só que meio lateral para, se for marinho, né, se for organismo marinho, a água conseguir lavar e eliminar isso. A gente vai olhar essa torção daqui a pouco. E o enrolamento também. Então esse bicho teve um espiralamento, talvez essa palavra está certa, sempre falo errado, mas um enrolamento, né? Ali da concha e as vísceras foram se enrolando junto. Então você tem partes das vísceras aqui no topo da concha, né? No topo dessa parte enrolada aqui, principalmente as gônadas estão presentes nessa parte. Olha que interessante. Vamos falar então um pouco da torção ontogenética, né? O que é a torção ontogenética? É algo que surgiu dentro desse grupo e que é muito interessante mesmo, né? Então, olha, você pegar a larva Veliger, primeiro você tem no desenvolvimento de um gastrópoda, formação da larva trocófora você passa para a larva Veliger, e da larva Veliger você chega ao indivíduo adulto, né? Então, duas metamorfoses até chegar no indivíduo adulto. Da larva trocófora para a larva Veliger, que já apresenta, né, que apresenta aí um pouquinho, já o início da formação da concha, já tem a boca formada, o ânus. O formato corpóreo é do jeito que a gente conhece. Então você tem aqui, ó, boca na região anterior, ânus na região posterior.
tá? E aqui, nessa fase da velha, o início da velha, de formação da velha, você ainda não tem a cavidade do manto. Aí acontece o seguinte, então aqui você consegue ver, aqui em vista dorsal, aqui em vista lateral, né? A boca, região anterior, o ânus da região posterior. Aqui você já tem a formação do pé, da concha, tá? E assim por diante. Aí acontece o seguinte, conforme o organismo vai se desenvolvendo, metamorfose vai acontecendo, né? Aqui o final da metamorfose já com caramujo adulto, você tem o início da formação do manto, e olha o que acontece, o ânus, né, vai torcendo. Tá? Nessa fase ele já está virado para a região lateral. Tá? Aqui já se torceu em 90 graus, né? Se eu fizer aqui um ângulo de 90 graus, ó, tá? Aqui ele torceu mais ainda, então ó, a cavidade do manto está se torcendo para essa direção aqui, ó, em direção à parte anterior do corpo. E ele vai virando, conforme o desenvolvimento vai acontecendo, ele vai virando, tanto que no adulto, tá, você tem o ânus virado para a região anterior do corpo. Tá? A boca está aqui, né, na região anterior, e o ânus também fica virado para frente. Então aqui, ó, a boca está aqui e o ânus fica dorsal, né, também virado para frente, e a cavidade do manto está aqui. Tá? Então olha que interessante, você tem isso daqui é chamado de torção, né? Esse bicho torce as vísceras, né? Todas as vísceras que estavam na região posterior acaba virando para a região anterior do corpo. Tá? Então todo gastrópoda, a grande maioria das espécies de gastrópoda, sofre essa torção durante o desenvolvimento embrionário. Tá? Nasce como uma larva normal, digamos assim, né? Que é o padrão para a maioria dos animais, e quando adulto ele tem uma morfologia diferente. E qual que é o problema dessa morfologia? O problema é o seguinte, né? Que é defecar para a região anterior do corpo é um problema, porque você pode defecar nas partes anteriores do corpo, cabeça, boca, defeca, onde você anda, você defeca junto. Então isso, né, você está defecando na direção do movimento, tá? Ou seja, eu estou andando para frente e começo a defecar para frente. Isso não é muito, não se sabe exatamente a pressão de seleção que levou a isso, mas aparentemente isso não é muito vantajoso, concorda? Né? Por isso que todos os animais têm o ânus para a parte posterior, porque você consegue defecar ao contrário do movimento, né? O que seria natural. Você defeca para trás e continua andando para frente, né? Então isso teria mais sentido. Agora, defecar no mesmo sentido do movimento não tem muito sentido. Então eles tiveram que outras modificações tiveram que acontecer para evitar algo que a gente chama de incrustação. O que é? Você defecar e sujar todo o seu sistema respiratório, sua cabeça, sua boca, defecar na própria cabeça, defecar na própria boca. Tá vendo o ânus? Tá sobre a cabeça, tá sobre o corpo. Então como é que eles evitam defecar, que as fezes caiam aqui todos sobre o corpo e mesmo em todas as estruturas respiratórias? Tá, isso a gente vai responder daqui a pouquinho. Não sei se no próximo slide. Na verdade eu respondi isso na primeira aula. Deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui. Não tenho sobre isso. Tá? A resposta para essa questão, né, como que ele evitou defecar sobre a própria cabeça, então eu vou falar nesse mesmo slide aqui. É o seguinte, tá? Ó, você está defecando na cavidade do manto. O que tem na cavidade do manto? As brânquias, né? Então, aconteceu duas coisas para ele evitar defecar sobre a própria cabeça, sobre a própria brânquia. Duas coisas. A primeira é o seguinte, nos ancestrais você tinha a brânquia aqui, né? Você tinha a brânquia desse lado, a água entrava por aqui, lembra? A água entrava por aqui e saía pelo topo da cabeça no ânus aqui, tá? Saía para cá. Isso era uma arquitetura péssima. Por quê? Porque exatamente defecava sobre a própria cabeça, né? Defecava sobre a própria brânquia praticamente. Você não tinha um movimento de água, conseguia limpar, né, a cavidade do manto de uma maneira eficiente. Então qual que foi a arquitetura utilizada para esses bichos, né? O que modificou? Seguinte, se você perder
a brânquia do lado direito e manter apenas do lado esquerdo, o que acontece? A água vai entrar pelo lado esquerdo, né? Passar primeiro pelas brânquias, então ela vai passa pelas brânquias, realizar as trocas gasosas, aí as fezes vão cair aqui, ó, na região direita da cavidade do manto. A água que passou pelas brânquias, primeiro passa pelas brânquias, realiza trocas gasosas, aí ela passa pelas fezes e leva as fezes para fora da cavidade do manto pela parte direita. Então a água vai entrar pela esquerda, passar pelas brânquias, depois ela vai passar pela saída do ânus, dentro da cavidade do manto, onde está as fezes, e levar as fezes com ela para fora. Então a água entra pela cavidade do manto, já acontece a troca gasosa, já faz a limpeza da cavidade do manto e leva as fezes com ela para fora da cavidade pela parte direita. Então é só a água entrar pela esquerda e sair pela direita. E aí ela limpa a cavidade do manto. Ok? Já mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Como o dito popular. Você entra com a água pela cavidade, pela parte esquerda, faz a troca gasosa, sai pela parte direita já levando as fezes, né? Então essa é a arquitetura derivada também para evitar que você defeque na cabeça. A saída do ânus não fica no centro, fica na parte mais lateral direita, por exemplo. Ok? Essa é a primeira solução. A segunda solução, ó, então você tinha aqui a saída no ancestral, né? Lembra? O ancestral na qual a saída estava em cima, tá? Aqui em cima, você perdeu isso, né? Então o organismo mais derivado é esse aqui. Então a primeira solução foi a água entrar pela esquerda, né, e sair pela direita. E a segunda solução foi a concha, né, deitar um pouquinho sobre o corpo, tá? Então olha aqui, você tem uma concha, aqui a gente chama de concha planespiral, né? O que é uma concha planespiral? Ela tá num eixo perfeito espiralado aqui, concorda? Ó, se você olhar um caracol ancestral de frente, você não vê as pontas da concha. Mas quando os mais derivados, a concha se perdeu esse plano perfeito. Ela se projetou para um lado e caiu pelo outro. Olha o que aconteceu aqui. Quando você vê um caracol derivado, né, de frente, olha o que você vê. Você vê a ponta da concha aqui de um lado e ela caída pelo outro lado, né? E o que leva a isso? Olha aqui, essa concha bem espiralada, né, ela vai ocupar um espaço, né? Quando ela se projeta para fora, nesse caso, que é nesse bicho mais derivado, ela vai ocupar um espaço maior da parte esquerda do corpo do que, desculpa, da parte direita do corpo do que da parte esquerda do corpo, que é onde sai o ânus. Concorda? O ânus sai para cá, né? Então, pessoal, você tem as vísceras mais projetadas também para a parte esquerda do corpo, porque para a parte direita do corpo você tem espaço ocupado pela essa concha enrolada, tá? Então, você tem aqui concha ancestral plana espiral, ápice da concha conforme a evolução foi acontecendo, né? Então, ápice da concha deslocado para fora, tornando a concha mais compacta, tá? Concha deslocada para cima e para trás, concha movida sobre o corpo para melhor distribuição de peso, perda da brânquia, átrio e rim do lado direito. Né? Então, quando ela ocupa o espaço do lado direito, ela leva também a perda da brânquia do lado direito, o que é ótimo, por quê? Porque é onde ele vai defecar, o lado direito do corpo. Então, o lado direito é submetido a uma maior compressão, que acontece porque a concha está apoiada aqui, tá? Entenderam isso? Então, é dois movimentos, né? Primeiro a perda mas é que as coisas estão integradas, né? Duas situações que eu dividi aqui para fins didáticos, mas as coisas estão associadas. A perda da brânquia do lado direito acontece devido ao espiralamento e essa concha aqui que é perdida, que deita sobre que faz uma pressão maior, né, sobre o lado direito, é apoiada mais sobre o lado direito do corpo, então ele pressiona ali e leva à perda da brânquia, o que é ótimo porque é onde ele vai defecar, por causa da torção, né? Então a água pode entrar agora pelo lado esquerdo, sair pelo lado direito, levando as fezes juntos pelo lado direito, isso nos aquáticos, tá? Então é isso, é assim que é o formato do corpo de um gastrópodo. Então você vai ter enrolamento,
concha, né, não mais plano espiral, mas concha assimétrica, né? Então você tem maior crescimento para um lado que para o outro. Enrolamento, concha assimétrica e torção, né? Torção, 3 coisas então, que entra na câmera. 3 coisas, né? E, claro, quando você tem um apoio maior aqui, você tem perdas de estruturas, então as coisas estão todas ligadas. A principal estrutura perdida é a própria brânquia, que evita o incrustamento, que é fezes caírem sobre as brânquias e acabar com a possibilidade de respirar, né? É basicamente isso. Entenderam, pessoal? E esse enrolamento da concha também, olha que interessante essa figura, leva, né, ao enrolamento das vísceras no interior da concha. Principalmente o que fica nesse enrolamento aqui, né, é sistema digestivo e gônadas, né? Então, boa parte das gônadas e boa parte do sistema digestivo dos bichos estão espiralados dentro dessa concha, junto, tá? Legal, né? Ok? Bom, pessoal, vamos falar um outro ponto aqui, né? Uma outra parte interessante que é... Não, primeiro vamos falar... Desculpa. Primeiro, a concha pode ser destrógena ou sinestrógena, ou seja, ela pode ser enrolada para a esquerda ou pode ser enrolada para a direita. Isso não tem problema. Isso acontece, depende da espécie, depende do indivíduo, depende das características genéticas. Eu falei do espiralamento e enrolamento para a direita, e queda sobre a parte direita corpórea, mas poderia ser pela parte esquerda do corpo. Ok? Então você tem uma determinação genética dessa ontogenia aqui. Tá? Em algumas espécies vai para a esquerda, outras espécies vai para a direita, e é interessante, quando a gente fala em seleção natural, né, que os caracóis eles tendem, por exemplo, se ele tem uma concha enrolada para a esquerda, os que têm concha virada para a esquerda tendem a reproduzir com indivíduos que têm a concha enrolada para a esquerda. Quem tem concha enrolada para a direita tende a se reproduzir com quem tem concha enrolada para a direita, né? Então você tem aí um tipo de seleção, né, que favorece um ou outro tipo de enrolamento na população, tá? Então, isso, como eu já havia dito, isso daqui evita esse enrolamento e queda, evita a incrustação, tá? Que seria fezes caindo sobre as próprias brânquias. Aqui, como você tem um plano único, você está vendo o ânus próximo às brânquias, mas eles não são próximos, né? Então, normalmente o ânus sai pela parte direita e as brânquias estão na parte esquerda do corpo. Tá dentro da cavidade do manto ali. Ok, pessoal? Vamos continuar? Bom, os gastrópodos, de uma maneira geral, eles têm grande variedade de hábitats, né? Muitas formas são marinhas, muitas espécies se alimentam ali de bivalves, tá? Então esse daqui é um dos gastrópodos mais bizarros que existem, né? O Polinices, tá? Um bicho muito esquisito. Aqui a gente tem o Conus, que é extremamente venenoso, tá? Então ele tem esse arpão aqui, ele tem uma probóscide, tá vendo a probóscide aqui, ó? Né? E aqui, você dentro da probóscide, você tem um arpão. Quando ele chega próximo a um peixe, então a gente vai ver o videozinho aqui, ó. Você tem a probóscide próximo ao peixe, ele arpoa, né? Então aqui, ó, você tem o dardo aqui dentro. A probóscide, quando ela chega próximo do corpo do peixe, ele arpoa ele e é extremamente venenoso. Ele tem ela tem uma toxina neurotóxica, né? Ele tem uma neurotoxina aqui dentro. E isso paralisa o peixe imediatamente. Tá? Então, só vocês olharem aqui, ó, quando o conus chega próximo, né, de um peixe. Aqui, ó, ele já arpoou, aqui já tá, aqui é a entrada da boca, né? Então o bicho fica completamente paralisado, não se movimenta mais e ele simplesmente, ó, utiliza. Aqui você tem a probóscide que ele atira e aqui a entrada da boca, né? Então probóscide e entrada da boca. Então o peixe fica tão paralisado que ele não se mexe mais. Então não consegue se mexer. Aí ele é só ele capturar. Devagarinho ele vai e pega o bicho, né? Porque ele fica completamente paralisado depois de ser arpoado. Ok? Os gastrópodes eles são tanto dioicos quanto monóicos, ou seja, há espécies com sexos separados e há espécies que você tem as duas estruturas sexuais, né, os dois tipos de órgãos sexuais no mesmo indivíduo. Então você tem
tanto testículos quanto os ovários, tá? A maioria dos caramujos, né, os caramujos terrestres ali, né, eles são hermafroditas, tá? E aqui mostrar um videozinho muito, mas muito interessante mostrando a reprodução deles, né? Eles entram em contato um com o outro, tá? E começam a se tocar, tá? Se lambendo, meio que até se testando, né? E aí eles utilizam, pessoal, uma coisa interessante, eles arpoam um ao outro. A parte da excitação depende de um arpão, ó. A gente chama dardo do amor. Então um atira esse dardo no corpo do outro, tá? E aí esses dardos, ó, as diferentes espécies têm diferentes dardos do amor, né? E eles atiram aqui, ó, o dardo do amor no outro corpo do outro, tá? Então ele dá um tiro e esse tiro pega no corpo do outro e é assim que ele realiza excitação no outro indivíduo. Tá? Então você tem aqui o dardo do amor, não sei se ele vai mostrar exatamente o tiro, né? Aqui, ó. Depois que o outro indivíduo foi excitado, o que acontece? Ele começa, ó, nessa região mostrada, isso daqui é o pênis dele saindo. Só que esse é o pênis e o outro tem um outro pênis, tá? Então um coloca o pênis no outro, aqui, ó, e troca os espermatozoides. Tá? Então o pênis desse insere nessa cavidade desse e o pênis desse aqui insere na cavidade do outro. E eles trocam espermatozoides, um fertiliza o outro. Tá? E aí eles trocam os espermatozoides, os espermatozoides vão fertilizar os ovócitos, né? E os ovócitos vão ser colocados, os óvulos, né? Os ovos vão ser colocados ali no ambiente e daqui a pouco nasce um monte de... Olha lá o dardo do amor, né? Então você tem aqui, ó, os pênis trocados e o dardo do amor que foi atirado, que pode ser atirado de novo ali no corpo do outro. Olha o dardo do amor aqui, ó. Tá? Interessante, né? E aqui, ó, os ovos já colocados. E logo você começa a ver, né, a formação dos... Aqui, ó, as pequenas... os pequenos caracóizinhos nascendo, tá, dos ovos. Bem legal, né, pessoal? Né? Então, assim, a reprodução varia bastante, né? Os organismos marinhos normalmente, principalmente aqui, ó, vários dessas espécies deposita os ovos ali no mar, né? Então aqui, ó, um búzio, né, cheio de ovos aqui no mar, né? Muitas das fecundações podem, no mar mesmo, quando você está na água, a fecundação pode ser externa, né? Para muitas dessas espécies, tá? Então fica, por exemplo, esse daqui, só mostrando os ovos, né, do búzio, está todo aqui no chão, no solo marinho. Ok, pessoal, então os gastrópodas realmente são extraordinários. A gente viu um pouquinho, né, da diversidade, algumas características principais, né, do grupo. E agora vamos ver um pouco dos cefalópodas. Também outro grupo bem diverso, de 700 mil espécies. Muitos estão familiarizados com esse grupo. Eles são considerados os invertebrados mais inteligentes que existem, tá? Então o polvo aqui está no topo dos organismos mais inteligentes que existem, né, dos invertebrados mais inteligentes que existem, né? Todos não, a grande maioria, são, difícil falar tudo para biologia, né? Então todos são predadores ativos, eles chegam de 2 centímetros até 18 metros de comprimento, aquelas lulas gigantes encontradas em profundidade, que esporadicamente vêm com redes de pesca, né? Então, eles vivem em várias profundidades, né? Muitos são mas bem profundos. E eles têm origem ali no Cambriano, ou seja, são bichos muito antigos. Tá? Muitos são considerados fósseis vivos, né? Ou seja, a forma não mudou muito dos últimos 700, 600 milhões de anos. Bom, estrutura corpórea. Por incrível que pareça, o que a gente acha que é a cabeça dele é onde está todas as vísceras, né? Então a corcova visceral, isso aqui não é necessariamente a cabeça do bicho, mas é o corpo, tá? É onde fica as vísceras, todos os sistemas corpóreos.
Você tem aqui o olho deles, o sifão, né, exalante e os tentáculos cheios de ventosas, que é para captura das presas, né? Essa é a anatomia generalizada desses bichos. Esse grupo aqui, esse aqui é o Nautilus, então a grande maioria, apesar de eles estarem dentro dos conchífera, os cefalópodes, a grande maioria perderam completamente a concha ou tem ela muito reduzida no interior do corpo, tá? Então a gente consegue ver ali em algumas lulas a concha, né, dando mais sustentação do corpo deles, mas bem reduzida, né? A gente vai ver, vou mostrar em aula prática para vocês. O Nautilus não, o Nautilus já retém a concha, então você tem aqui ó, a concha espiralada de um Nautilus, e é nessa região aqui anterior que você consegue ver grande parte das, das vísceras dele. Tá? Então você tem aqui ó, a rádula, ainda você tem rádula, lembra? Eles todos são moluscos. Então você tem rádula, entrada da boca, né? Aqui o tubo digestivo, saída, né, do ânus, aqui ó, saída do ânus próximo, as brânquias, né, uma arquitetura que nem eu falei dos moluscos que é muito estranha, né? Você ter sempre o ânus próximo às brânquias, os gastrópodas evitaram esse encrustamento daquela forma que eu mostrei para vocês, né? Aqui acho que o fluxo de água também evita, de certa forma, o encrustamento. Os tentáculos orais, que eles ajudam que são utilizados para alimentar, os olhos aqui desses bichos, né? E outras estruturas internas que a gente não vai ver em detalhes. Mas então os náutilos dos cefalópodos retêm a concha, então eles têm conchas, tá? Os, as lulas, né, principalmente, que aqui está a anatomia de uma lula, né? Você encontra um resquício da concha, tá? Que é essa pena interna. Né? Então aqui a gente abre a lula, a gente vai ver muito dia, a gente vai ver na aula prática isso, você tem essas estruturas internas que são basicamente a pena. Né? E o resto, como a gente sabe, os tentáculos aqui utilizados para caçar, a rádula, a entrada da boca, tubo digestivo, saída do ânus, brânquias aqui, sistema circulatório, digestivo, gônadas e assim por diante. Então essa é a anatomia, mesma anatomia que a gente já tinha visto para os gastrópodes, né? Anatomia interna de um molusco. Ok? A lula, muitas lulas são bioluminescentes, elas são lindas, belas nadadoras, tá? São, para mim, um dos bichos mais lindos que existem, né, as lulas. Quem teve a oportunidade de mergulhá-la já e viu uma lula nadando é realmente extraordinário, tá? Os cefalópodos utilizam muito o olho para se locomover, um dos principais órgãos sensoriais deles, então eles enxergam muito bem, tá? Então os olhos dos cefalópodos, de uma maneira geral, são bem desenvolvidos e eles enxergam muito bem. Então, tanto que quando a gente olha, né, para os cefalópodos, você vê um olho bem desenvolvido da lula, você vê um olho bem desenvolvido do Nautilus, você vê um olho bem desenvolvido de um polvo, tá? Então, são organismos que utilizam principalmente o olho como sistema sensorial, ok? E eles têm uma coisa interessante que é um dispositivo de proteção que é uma glândula de tinta. Então, se eles se sentem ameaçados, eles soltam essa tinta em você. Então, imagina que você está perseguindo aqui ó, um polvo e de repente ele solta isso daí para confundir o predador, tá vendo? Você perdeu ele de vista. Né? Então, você está seguindo ele, de repente ele solta essa tinta, forma aquela massa de tinta, né? E ele continua nadando rápido e você não consegue observar, mas de repente você perde ele de vista, tá? Então essa é a tática de um cefalópodo. Essa glândula de tinta serve exatamente para isso, uma proteção para eles, né? Ok? Para a reprodução, né? Então quando que acontece? Como é que eles se reproduzem? Normalmente eles são dioicos, então você vai ter uma lula macho, uma lula fêmea, um cefalópode macho, um cefalópode fêmea, tá? E aí o que vai acontecer? Eles utilizam o tentáculo para introduzir o espermatóforo. Lembra aquela bolsinha de espermatozoides? Então ele pega um dos tentáculos e insere o macho, né? Esse aqui é o macho, ele cata e insere o tentáculo na fêmea. Tá? Então ele pega o espermatóforo e coloca na fêmea. Basicamente é assim que eles se reproduzem. Ok? Não é tão extraordinário quanto a reprodução dos gastrópodas, né? Então aqui você tem uma certa fertilização interna, no que você coloca a bolsinha de espermatóforo na fêmea, né? Não tem dardo do amor, troca contínua de espermatozoides, né? Então
Ah, e uma característica interessante, né, do cefalópodo, só para concluir aqui, eu acabei acho que nem falando das características gerais aqui, mas tem um ponto importante que é o sistema circulatório fechado. Então, por eles serem muito ativos, esse mesmo vídeo aqui mostra o quão ativos esses bichos são, né? Então, ele tem um sistema circulatório fechado para otimizar o uso da energia corpórea. Ok? Vamos falar então rapidamente aí agora sobre bivalvia e depois escafópoda, tá? Os bivalve, característica principal, duas valvas, né? Então a diversidade deles é realmente grande, então você tem ali nessa classe cerca de 8.000 espécies, né? Ele tem uma estrutura que a gente chama pé em forma de machadinha, né? São na maioria filtradores sedentários. Então, os bivalves ficam parados no fundo do mar, filtrando a água e assim se alimentando e trocando, né, os gases. É interessante que existem conchas de mais de 1 metro de comprimento, né? Existem animais que têm 1 metro de comprimento e chegam a 225 quilos. Né? Mas a grande maioria, né, são pequenos, né? 1 milímetro, alguns centímetros de comprimento. Muitos grupos estão ameaçados de extinção pela poluição dos mares, né? Então, os mares são poluídos e eles acabam morrendo, né? Então, qual que é a estrutura geral de um bivalve? Bom, primeiro, duas válvulas, né? Duas conchas. Então, aqui, duas conchas. Se a gente cortasse ela nesse sentido, ó, e olhasse de frente, assim, né? A gente veria isso daqui, ó, duas conchas articuladas. Uma concha para a esquerda, uma concha para a direita articulada. Tá? Existe um músculo interno aqui, músculo adutor contraído, né? O seu músculo adutor, que quando ele contrai, ele fecha as duas válvulas. Quando ele relaxa, ele abre as duas válvulas. Tá? E no interior da válvula aqui fica um animal. Ok? Então, quando a gente abre e olha só a concha, a gente retira toda a massa visceral do bicho, a gente consegue encontrar, ou na verdade, a gente consegue olhar na válvula, na parte interna, as regiões de inserção muscular. Então aqui, ó, a gente chama de cicatriz, né? Cicatriz do músculo adutor posterior, cicatriz do músculo adutor anterior. Então quando você olha a concha na parte de dentro dela, que seria desse lado aqui, né? Você consegue ver as cicatrizes dos músculos de abertura da concha. E você consegue ver também a inserção do músculo, né? Os músculos retratores do sifão. Seriam esses músculos aqui. Tá? Então você tem o sifão inalante e o sifão exalante. Então o que acontece? A água entra por aqui, passa por todo o interior do corpo e sai por aqui. Tá? Então o objetivo dessa água, então eles são filtradores. Qual é o objetivo dessa água? Então entrar por um lado e sair pelo outro. Ela vai trazer gases, no qual vai ser trocado pelas brânquias, né, as trocas gasosas, e o alimento também. Né? Então o alimento vai passar por aqui dentro e é capturado também, fica sendo filtrado ali pelo corpo, né, com uma estrutura no interior do corpo, e ele consegue se alimentar. Tá, então é legal, a gente vai olhar um pouco da a anatomia interna dele, né? A gente abre assim a concha na aula prática, anatomia interna. E em todas as conchas, quando vocês encontram ela no mar, você consegue ver as partes de inserção da musculatura, né? Do músculo adutor anterior e posterior. Tá, então são bichos, pessoal, que podem viver enterrados no subsolo, no substrato marinho, simplesmente filtrando a água. Eles podem viver meio enterrados, né? Ou não ficar enterrados, simplesmente ficar ali soltos, né? Também no substrato marinho ou aderidos a rochas, até a barcos, né? Casco de barcos e assim por diante. Sempre vão ficar filtrando, né? Então ele utiliza, como é que eles conseguem se enterrar na areia? Eles vão utilizar esse pé aqui, né? O pé dele, pé muscular, para se enterrar ou para ter algum tipo de movimento, né? Alguns utilizam a própria válvula para nadar, eles ficam abrindo e fechando as duas válvulas e assim eles conseguem nadar, né? E o pé, tá? Também utiliza para nadar. Como que é a estrutura interna desses bichos? Funciona da seguinte forma, pessoal. Desculpa, a anatomia interna desses bichos, né? Então você vai ter sempre um fluxo inalante de água. Então a água vai entrar pelo sifão inalante, ela vai trazer consigo, né, partículas alimentares, traz areia também, traz oxigênio também. Tá? A areia ela é interessante porque ela é filtrada logo no começo e ela é descartada pela essa parte da válvula. Né? Então lembrando que essa parte aqui se abre. Tá? Então as partículas mais pesadas, partículas de areia, elas não chegam a entrar em contato direto com as
brânquias na região mais anterior do corpo. Tá? Então a água entra pela parte posterior do corpo, aqui é a região anterior do corpo, onde fica a boca. Então onde tem os sifões é exatamente a parte posterior do corpo. Então ele fica de ponta cabeça esse bicho aqui, né? A boca está aqui, ó, tá? Na região próxima ao pé também. Ok? Então a região posterior do corpo é aqui, né? Próximas aos sifões inalante e exalante. A água vai entrar com areia, que logo é filtrada, mas vai trazer partículas alimentares e gases, também oxigênio. E aí, quando o oxigênio entra em contato com as brânquias, o que vai acontecer? Vai realizar trocas gasosas. Mas as partículas alimentares também entram em contato com as brânquias. E elas são direcionadas através de cílios para essa faixa aqui, ó, né, na borda das brânquias. Né? Nessa borda aqui, você vai ter, então, uma grande quantidade de cílios, uma grande quantidade de muco, e as partículas alimentares vão ficar o quê? Aderidas a esse muco. Então, partículas orgânicas vão ficar aderidas a esse muco. E esse muco, com a utilização de cílios, batimento ciliar, ele é direcionado aqui, ó, para esses palpos labiais e para a boca. Tá? Os palpos labiais também ajudam na movimentação desse muco, né, essa gosma de partícula orgânica e muco, que vai em direção à boca e a boca, né, dentro da boca, vai para o trato gastrointestinal, onde esse alimento vai ser digerido. Ok? Então essa água vai entrar por aqui e depois ela vai fazer um círculo no interior do corpo e sair pelo sifão exalante. A gente vai ver num outro corte aqui como isso acontece. Aqui num outro corte mais profundo, você vê a anatomia interna de um bivalve. Você tem o estômago, né? Aqui a entrada da boca, então você tem o estômago aqui onde o alimento é digerido, depois ele é absorvido no trato digestivo, né? E o ânus vai sair aonde? No sifão exalante. Nada mais natural, concorda? Se a água entra por aqui, passa por todo o corpo aqui, vou fazer até o caminho, e vai ser direcionada depois para o sifão exalante, nada mais natural que o ânus terminar aqui bem na beira do sifão exalante, para quê? Porque as fezes sejam eliminadas com o próprio fluxo de água. Ok? Basicamente é isso. A gente tem depois a gente tem as mesmas estruturas que o resto dos moluscas, né? Então, a sua cavidade celômica com o pericárdio, sistema circulatório aberto e tudo mais, tá? O interessante é que eles têm esse pé muscular ele consegue se projetar bastante para fora e se trazer para dentro, se projetar para fora, se trazer para dentro, dando uma certa mobilidade para o bicho, além da, como eu já havia dito, esse próprio movimento da válvula ajudando na natação. Ok? É um organismo filtrador que fica fechado dentro de concha. Então, qual que é o sistema sensorial que ele tem? Basicamente, algumas células mecanoreceptores e quimioreceptoras distribuídas pelo próprio corpo do bicho. Não tem narina, não tem olho, não tem ouvido, não tem quase nada de sistema sensorial, tá, pessoal? Então, no máximo, algumas essas células mecanoreceptoras, né, células táteis e células químicas distribuídas pelo corpo. Não tem células fotoreceptoras e essas coisas que temos nos outros organismos mais ativos, né? Aqui num corte transversal, então você pegou o corpo dele e cortou nesse sentido aqui, né? E você está olhando de frente, né? Olhando de frente aqui, você consegue ver aqui, ó, o sifão inalante, a água passando por todas essas brânquias, né? As partículas alimentares sendo selecionadas e depois por batimento ciliar sendo direcionadas em direção à boca que está aqui na região anterior que foi realmente cortado. E aí a água vem por cá e depois vai sair, né, lá atrás pelo sifão exalante, tá? Abertura exalante. Então aqui, se você cortar o corpo, você vai ver isso. Você vai ver as brânquias todas vascularizadas. Por quê? Porque aqui acontecem as trocas gasosas, né? E você vê aqui também no corte parte do pericárdio. Então aqui o coração, aqui você consegue ver o reto também, né? A saída do intestino que vai estar próximo ao sifão exalante aqui. Ok, pessoal? Ciclo reprodutivo, para finalizar aqui os bivalves. Então você vai ter, do ovo, ele tem as duas fases larvais, né? Então você tem primeiro, o ovo você desenvolve numa larva trocófora, base para os moluscas, depois você tem da larva trocófora começa a surgir a concha e surge a larva Veliger. A Veliger é um mini adulto, tá, pessoal? Então você já consegue ver o pé, você já consegue ver a concha, a parte dos sistemas internos, e você tem o que?
Basicamente, quando você tem larva, você tem cílios, né? Então você tem uma base de cílio, uma base ciliar aqui, ó, os cílios da trocófora é mantido na Véliger, né? Mas a trocófora você praticamente não vê a concha, você vê o início da formação da concha. Na Véliger você já tem uma concha bem formada, né? E depois você sofre uma metamorfose e surge o juvenil. Do juvenil, o adulto, tá? Já com todas as suas estruturas bem formadas. Ok, pessoal? Ciclo reprodutivo, então é assim que acontece. Fecundação externa é a maioria dos marinhos, então eles soltam ali os espermatozoides na água, depois os espermatozoides, e eles soltam também como diria, os, os ovócitos na água, na verdade como eles são de sexos separados, ou seja, eles são dioicos, você tem um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, o macho solta o espermatozoide, a fêmea solta os ovócitos se encontram na própria água, tá? E então eles utilizam um meio para realizar a fecundação, mas você também tem os de água doce, né? Então os bivalves de água doce têm fertilização interna. Como acontece fertilização interna? Basicamente você vai ter os óvulos, os espermatozoides soltos na água e o canal inalante captura os espermatozoides, a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea que depois posta os ovócitos, tá bom? Basicamente é isso. Existem outras formas também, né, quase um super pênis que tem algumas espécies de cracas, mas isso é outra história. Tá? É bem interessante que eu não compensa trazer aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Posso fazer vídeos específicos sobre curiosidades futuramente, tá bom? Bivalvia e agora escafópoda. Esse é um bicho muito interessante, né? Mas é raro encontrar ele. Existem 900 espécies. São, na verdade, organismos bentônicos marinhos. Eles vivem a mais de 6.000 metros de profundidade, então é muito difícil encontrar realmente um escafópoda, porque além de viverem em grandes profundidades, eles também vivem enterrados no solo marinho. Imagina se primeiro a gente é difícil chegar a 6 metros de profundidade, depois que a gente consegue chegar, é difícil cavar o solo marinho para conseguir pegar ele, né? Então você teria que escavar ainda o solo marinho. São organismos tubícolas, né? Ou seja, eles vivem dentro de tubos que eles mesmos secretam, são de sexos separados, então você tem um macho e uma fêmea, né? A anatomia deles todos vivendo dentro dos tubos ali, né? Então aqui estão dentro do tubo. A gente consegue ver a região do pé aqui desse bicho, tá? Então aqui é o pé dele, né? Normalmente ele vive ao contrário dentro do tubo, ou seja, aqui você tem a região do pé, né? Que é a região da frente, a região da cabeça, é aqui nessa região que fica a boca. Então o que eles fazem? A água vai entrar por aqui, né? Passar para o interior do corpo, chegar aqui no interior do corpo, né? Desculpa, pessoal, desculpa. Ele vai, falei besteira. Ele vai utilizar esses tentáculos orais aqui para capturar alimento, né? Aí ele captura o alimento e o movimento da água é ao contrário, é por aqui, tá? Vai sair para cá. Então ele fica com a cabeça no interior do substrato, utilizando os pés e os tentáculos, né? O pé para cavar e os tentáculos para capturar alimento. Aí o alimento é capturado pela boca, vai ser passar pelo trato digestivo, vai vir aqui, ó, sair pelo ânus, e esse ânus assim, que vai jogar para esse canal aqui, né? As fezes. E o batimento ciliar faz com que as fezes mais a água saiam aqui, né? Por esse topo. Então não tem entrada da água por aqui, né? Aqui é a saída da água, sim, tá? Então leva ali os detritos, os restos do metabolismo, né? Das fezes, para fora do corpo. Tá? Então ele utiliza basicamente, aqui a região anterior do corpo, aqui vai cheio de tentáculos, e o pé, que ele utiliza para cavar, se enfiar no substrato, procurar alimento, e esse topo aqui é onde eles eliminam ali o resto do alimento. Tá bom, pessoal? É basicamente isso, não vamos entrar em mais detalhes sobre esse grupo, é isso que a gente tinha para falar dos molusca. Futuramente eu posso fazer vídeos mais específicos sobre as classes, mas o objetivo dessa aula, né, é ter uma visão bem geral, não falar muitos detalhes sobre cada um dos grupos, né, mas falar sobre uma visão geral de cada um dos grupos, olhar a biodiversidade como um todo.
Futuramente a gente pode fazer vídeos bem específicos sobre cada uma das classes, curiosidades de cada uma das classes, falar de espécies, o que ocorre na região do Brasil e tudo mais, tá bom? Em várias regiões do Brasil, né? Porque todos esses grupos, né, a grande maioria dos animais, a grande diversidade é sempre onde? No Brasil, nossa imensa diversidade. Ok, pessoal? É isso, até a próxima.